me tirou do jardim. A humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Ah, Jesus. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. E você? Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Aleluia. Ser achado nele. Aleluia. Você conhece essa? Conta, né? Sobre o nosso início lá atrás. De como tudo começou. Adão falhou na sua resposta, né? Se ele tivesse dado outra resposta, teria sido diferente. Quando Deus foi ao seu encontro, como ele ia todos os dias. Onde estás? Vi que estavas vindo. Tive medo e me escondi. Ali era a oportunidade dele contar a verdade. Mas ele não o fez. Mas o segundo Adão não falhou. Jesus não falhou. Aleluias. Aleluias. Jesus não falhou. Jesus cumpriu o plano de redenção por completo, por toda a humanidade. E graças a Deus que ele foi até o fim. Aleluia. Ah, queridas, é tão lindo isso, né? Muito bom dia. Seja muito bem-vinda a este canal, minha querida. Tem um lugar nessa mesa para você todos os dias. Chama as tuas amigas, chama quem você quiser, tá? A porta está aberta, a tua cadeira sempre está separada. Você já viu o layout da página? Essa cadeira ali separada é tua, está reservada, sempre esperando por você. O muro aqui é baixo, porque a graça de Deus. A graça de Deus quer alcançar todo mundo. Sabe, queridas, às vezes é difícil gravar um devocional como esse. Eu não sei quantas vezes eu já tentei hoje, mas esse aqui eu não vou pausar. Porque uma das finalidades desse devocional, eu falei para Deus, é ser de verdade. Com falhas e com a movimentação do céu. Aqui o Espírito Santo comanda. E aqui é de verdade, aqui é sincero, aqui é simples. Aqui é isso que você está vendo, sabe? É desejo do coração de Deus que todos se salvem. E eu faço a minha parte, porque uso as ferramentas que eu tenho para anunciar a boa notícia. E eu conto com você para disparar esse vídeo, para chamar as queridas do teu coração que você quer, né?
que também estejam com você nesse grande banquete que é servido aqui todas as manhãs, porque a palavra de Deus é boa, ela nos faz bem, e a verdade, ela nos liberta do engano, queridas. Ela nos liberta do engano, sabe? Muitas pessoas continuam aprisionadas e errando porque não sabem do que é a verdade, porque não sabem dessa vida boa que Deus tem para nós. E o que Ele nos pede é pouco, mas você acha que é muito, porque você está aprisionada nessas mentiras do engano, sabe? Nessas mentiras que o inimigo colocou na tua cabeça, que é impossível de deixar. Não é, não é, querida. Vamos juntas vencer isso aqui, né? Vencer essas dificuldades. Você tem aí os comentários para você poder deixar um pedido de oração, algo que você queira compartilhar comigo. Eu estou aqui para te ajudar, para te servir. Amém? Queridas, sem mais prolongações, vamos para a palavra de hoje que está poderosa, poderosa demais. Só que eu acho tão importante a gente ter esse início de conexão para você saber que não é uma plataforma de, assim, um toma lá da cá, sabe? Eu quero gerar essa conexão com você, essa intimidade contigo, para você ver que aqui é uma pessoa comum, é como se eu estivesse na mesa da tua casa, tomando um café contigo, sabe? Uma coisa assim, como se eu estivesse aí, né? Daqui a um tempo eu já vou estar falando da minha rotina, você vai estar escrevendo ali, Rafa, hoje eu também cheguei em casa, acabei de colocar a roupa a bater e parei aqui para te ouvir, né? Ou, ai, eu tô lavando a louça e tô te ouvindo, né? Algumas vezes você vai conseguir me assistir, algumas vezes você vai conseguir só me ouvir, e tá tudo bem, né? O importante é que não se perca, né? Que a semente seja aproveitada todos os dias, né? Por favor. E obedecer. O tema de hoje é obedecer. Amém? Somos filhas que desejam obedecer. Vem comigo, fica aqui. Vou virar a bundinha dela aqui para mim, porque eu quero que continue gravando. E eu temo muito que ele pare. Vamos lá? Vou baixar aqui um pouquinho o Alessandro Vilas Boas. Aleluias. Salmo 128, verso 1. Há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Você escutou aqui? Há bênçãos reservadas para nós, mas não é só bênçãos, há muitas bênçãos. Veja, várias bênçãos, uma quantidade que passa, transborda, há muitas bênçãos. Você quer bênção? Você quer desfrutar de uma vida boa? Para o homem que ama e obedece a Deus. Quem é que ama a Deus? Quem obedece a sua palavra, quem cumpre os mandamentos. Quais são? Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o coração, de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como? A ti mesmo. Ah, é difícil. A parte 2 é uma constância diária. Você vai desenvolver todo dia um pouquinho. Mas é possível se dedicar para isso. Amém? Vem comigo. Aqui, essa escritora, é o relato dela, tá, queridas? Até a gente finalizar esse propósito. Falta, acho que 7 ou 8, tá bom? Continua aqui comigo. Não sai daí, por favor. É importante que você fica, tá? Muitas vezes, as crianças exemplificam de uma maneira crua e óbvia o que os adultos aprenderam a disfarçar. Quando meu segundo filho, Austin, era pequeno, houve um incidente que capta como podemos reagir quando relutamos em obedecer a Deus. Queridas, aqui, como as crianças nos ensinam.
Escute isso. Quando Austin tinha apenas 2 anos, alguns amigos dele vieram brincar lá em casa. Na hora deles irem embora, decidi dar a cada uma das crianças jujubas de dinossauro, como uma lembrança de despedida. Coloquei uma quantidade generosa de jujuba nas mãos de Austin para ele distribuir na saída. Conforme ia saindo pela porta, cada criança pegava algumas jujubas. Mas quando Austin ficou com as 2 últimas na mão, ele fechou o punho com força. Havia uma última garotinha esperando, e eu o incentivei. Austin, tem um monte lá no pacote. Dê a ela essas últimas. Sua única resposta foi correr fugido para trás da caixa do correio, enquanto balançava a cabeça negativamente. Como se ele fechou o punho, né? Disse que não e ó, deu no pé. Ele não ia ceder, ele não ia entregar as balinhas para ela, só tinha 2. Corri de volta para casa e ofereci à garotinha os doces do pacote. Eu acenei um tchau para os amigos e a seus filhos, enquanto tentava arrancar meu filho da caixa do correio. Uma vez dentro de casa, as coisas pioraram. Tirei as jujubas suadas e amassadas da mão do menino. Então mandei Austin para o quarto, até que ele se acalmasse. Eu não vou para o quarto, ele disse, saindo da cozinha, batendo o pé. Declarei para ele: você vai sim, retruquei, permanecendo na cozinha. Essa conversa se repetiu várias vezes, mas notei que a voz dele vinha de mais e mais longe. Ele estava avançando aos centímetros em direção ao quarto. Após cerca de uns 15 minutos ali relutando com ele, ouvi ele dizer: eu vou dormir, eu não vou dormir, não vou tirar uma soneca. Então veio o silêncio. Mais tarde, subi as escadas e o encontrei dormindo em sua cama. Em algum nível, Austin sabia que estava errado. E até sabia o que precisava. Foi por isso que ele decidiu, no final, ser convencido em tirar uma soneca. Ele lutou em não dormir, mas depois se convenceu em tirar a soneca. Por que o protesto exaustivo? Por que ele lutou tanto? Porque algumas de nós lutam tanto com a obediência. Nos vemos em Austin. Apesar de estarmos cansadas, creio que em geral seja a mesma razão pela qual meu filho também lutou. Ele viu sua pilha de jujubas diminuindo e se sentiu abusado. Tipo, talvez aqui não seja esse termo. Ele se sentiu como se tá acabando, eu vou ficar sem. Como assim vou dar as 2 últimas? Não conseguiu enxergar que tinha mais um pacote. Ele se limitou com aquelas que estavam na mão dele. Honestamente, eu me reconheci nele. Tenho lutado com os mesmos sentimentos de frustração que não sei como expressar em palavras. É a mesmíssima razão pela qual fiz declarações tolas de independência, como que dizendo: Deus, eu vou obedecer, mas não apenas, mas apenas sob o protesto e quando eu estiver pronta. À medida que amadurecemos, aprendemos a não ter um piti ou reagir por egoísmo, mas a confiar que Deus sabe o que é melhor para nós.
É muito menos cansativo fazer a coisa certa logo de cara do que fazê-la a maneira mais difícil. O certo não é sermos reativas, mas sermos pessoas com ações inteligentes. Mas veja, o que ela quis, ela trouxe esse exemplo aqui por quê? Porque Austin se limitou a ver aquelas últimas duas jujubas na mão. Não era sobre a última menina. Veja que o problema dele não era sobre a última menina, que ele teve um dissabor com ela, alguma interferência com ela. Não, não era sobre isso. Ah, ele se desentendeu com ela, a menina jogou a bola nele, né? E aí ele não queria dar para ela. Não, era sobre o sentimento dele ficar sem aquelas duas últimas. Ele não queria daquelas duas últimas. Ele não conseguiu ouvir a mãe dizer que tinha mais no pacote. Não, essas duas últimas aqui são minhas. Porque a criança, ela não tem percepção do todo. Aquelas duas últimas ali era dele. Tinha que ficar com ele. E muitas vezes nós somos assim. É isso que ela quis trazer. E eu quero me estender um pouquinho nisso, porque é muita riqueza dentro desse relato aqui dessa escritora. Por quê? Muitas vezes também, queridas, não é sobre a pessoa, como não foi aqui contra a coleguinha. Quanto mais eu conheço as escrituras, mais eu vejo que nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós. Ah, mas às vezes eu estou inocente. Será? Será que você não deu munição para o outro te atacar? Será que você não contou mais do que deveria? É sempre sobre nós. Você entende? A menina não fez nada. Ela só estava na fila porque ela foi colocada ali para receber a parte dela. E o menino ali surtou. Não, ela não vai receber, porque eu vou ficar sem. Ele não conseguiu ouvir que o pacote estava ali na mesa com mais. Ele deu no pé. Ele viu que o pacote estava diminuindo, a pilha na mão dele estava diminuindo, e ele se sentiu, não. Como assim? Eu dei para todo mundo, eu vou ficar sem? Eu quero essas que tá na minha mão. E honestamente, como ela fala, eu me vi nele. Tenho lutado com os mesmos sentimentos de frustrações e às vezes não sei expressar em palavras. Ela mesmo diz: Deus, eu vou obedecer, mas só sob o protesto. E quando eu estiver pronta, para que isso, né? Para que passar por tudo isso? E aí ela falava: ó, vá descansar, né? Aqui eu tentei encurtar, porque isso aqui é de um livro, tá, queridas? Eu tentei resumir, por isso que às vezes eu me perco aqui, porque eu tentei resumir para você, porque senão fica muito extenso, né? E eu preciso acrescentar, por quê? Porque isso aqui é uma riqueza muito grande. Então, quando ela diz que ela insiste para ele dormir, por quê? Porque quando não tem mais o que fazer, queridas, quando já está exaustiva a conversa, você precisa se retirar. Por que que a criança, depois que ela chora horrores, ela dorme? Sorri. Vá dormir. Ele, não vou dormir, eu não vou tirar uma soneca. E aí ela escutou que veio o silêncio. Mais tarde ela subiu as escadas e ela o encontrou dormindo. Elias comeu, voltou a dormir. Não tem mais o que fazer, para. Sabe? Para mesmo. Para mesmo. Para mesmo, porque não fica relutando ali, insistindo naquilo, porque só vai piorar as coisas. O exemplo dela aqui foi maravilhoso, porque muitas vezes agimos assim, e à medida que a gente vai amadurecendo,
a gente vai aprendendo a não dar esse tipo de piti. E a não reagir por egoísmo. Vou entregar essa balinha aqui para você, porque eu tenho um pote lá, eu tenho um pacote lá, enorme me esperando. E Deus, né? E se o pote lá, o pacote acabar, Deus tem muito mais para mim. Isso aqui você tem que tirar o pacote de jujubas, né? Que está exemplificado aqui com o filho e trazer para o teu cotidiano, né? Trazer para a tua vida, né? No que você tem sido egoísta com as pessoas, né? No que você tem retido com as pessoas. É isso que eu quero trazer para você. Tá deixando para obedecer lá no final? Obedece já de pronto, entrega já de pronto. Tá guardando a jujuba suada na mão? Faça agora. Faça agora. Ontem, por exemplo, eu vivi uma situação aqui inesperada. Entreguei algo ali que já estava, né, para aquele fim. E no momento ali que a menina foi me contando o relato, eu prontamente já catei outras duas coisas. Leve junto, faça imediatamente, não diga volta amanhã. Leve junto com você. Faça imediatamente. Cumpra, obedeça, faça imediatamente. Para que ficar relutando na cozinha? Para que dizer não vou dormir, não vou dormir? Protestar com Deus. Confia que na mesa tem o saco cheio de jujuba sobrando que Deus deixou para você. É isso, sabe? Não vai te faltar. Enxergue além daquilo que você está vendo, né? Aqui, à medida que vamos amadurecendo, aprendemos a não ter um peti. Você é reativa, por favor, haja com ações, ações sábias, assertivas. Amém? Reações não. Reações é tudo muito imediato, né? Nós somos mulheres inteligentes, né? Que pensam antes de tomar uma atitude. Aleluia? É muito cansativo você ter que ficar ali nesse empenho todo. O protesto é cansativo, né? Levanta cartaz e greve, faz o que precisa ser feito, né? A gente vê tantas coisas aí, principalmente na área política, né? Faz o que precisa ser feito logo, né? Para que a gente faz da maneira mais difícil, entende? Então, obedeça, né? Já prontamente. Confia naquele que te deu a ordem. Faça, não vai te faltar. Amém, queridas? Espero que essa palavra tenha tocado o teu coração, né? O Espírito Santo tenha trazido o entendimento, né, de forma correta para você. Confia. Deus tem o melhor para ti. Não vai te faltar, né? Seja prudente, né, naquilo que realmente precisa ser feito. Sabe? Confia em Deus, acredita. Não é necessário. Deus não tem esse livro aqui inteiro, gente. Por favor, eu estou sempre com a Bíblia aberta aqui. Esse livro aqui inteiro só tem provas de que Deus é fiel. Não existe aqui uma palavra que Deus lançou a um dos seus que não foi cumprida, né? Tá temendo o quê? Sabe? Confia. Deus vai cumprir. Não vai te faltar jujuba, sabe? Pode fazer, pode doar, pode trazer, pode fazer sem medo. Não protesta, não, confia em Deus. Ele é poderoso demais para deixar você ficar sem. Obedeça de pronto. Sentiu no coração, faz. Sabe? Sentiu ali, começa a ficar ofegante, né? Aquela vontade não sai, aperta. Pode fazer, queridas. É de Deus na sua vida, né? Abençoa ali aquela menina, né? Na porta, faltava ela, né? Um egoísmo nosso que pega ali bem no final, né? Que não quer ceder. Não seja liberta disso, em nome de Jesus. Se essa palavra fez sentido para você, né? Dá uma curtidinha aí nesse canal, nesse vídeo, dispara para alguém, né? E amanhã a gente se encontra aqui,
de novo, né? Para mais um devocional com uma palavra, né? Aplicável no teu dia a dia. Deus te abençoe, um beijo no teu coração. Eu tô passando dos limites. Eu tô passando dos limites, minha irmã. É isso aí. Você coloca no avançar ou você é daquela que bota lá para frente? Amém. Deus te abençoe grandemente.